Olá! Azul foi a cor escolhida para o mês de novembro. O Novembro Azul, como é chamada a campanha mundial de conscientização feita por diversas entidades ao redor do mundo e dirigida à sociedade em geral, mais especificamente aos homens, tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre o câncer de próstata, que é o segundo maior em prevalência entre essa população. São cerca de 70 mil casos e em torno de 15 mil mortes por ano. Esses dados são do Ministério da Saúde e o INCA. E o Dr. Cristiano Paiva está aqui conosco, ele que é urologista, e vai esclarecer para a gente acerca desses números. Por que esses números estão tão elevados? Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem, Paula? É um prazer receber você aqui na Urocentro. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo convite. Falando um pouquinho disso aí que você comentou agora, o câncer de próstata, Paula, é uma realidade do homem moderno. Por que eu falo homem moderno? Porque até pouco tempo, a gente sabe disso, não só a mídia destacava muito isso, a gente também nos consultórios, nas campanhas, a resistência do homem em procurar o seu urologista. Por quê? Pelo problema, né, do tão temido, e hoje a gente sabe que não tem mais toda essa questão envolvendo o toque de próstata. Então hoje, o câncer de próstata, ele tem sido cada vez mais diagnosticado, cada vez mais precoce e permitido com que a gente consiga não só curar o paciente com câncer de próstata, com taxas, a gente estava discutindo isso aqui antes, que superam 95%, e sem deixar as temidas, né, sequelas, que daqui a pouco a gente vai comentar mais um pouco. Doutor, sabemos que o Novembro Azul ele surgiu em 2003 na Austrália, demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil, Exatamente. Apenas 2012 que a campanha foi instituída aqui no nosso país, mas de fato ele tem alertado, ele tem trazido a população masculina ao consultório do urologista? Paulo, esse dado é um dado super interessante. Só para você ter uma ideia, a gente tem avaliado isso não só no sistema privado, que é isso que nós estamos agora, como também no sistema público. A cada ano do Novembro Azul, mais ou menos 15% dos homens que não iam antes no urologista, né, eles começam a procurar o atendimento. Então isso aí é um dado interessante e mostrando que realmente nesses anos que seguiram, né, o Novembro Azul, os homens têm se tornado mais motivados a procurar o seu urologista. E o urologista deveria ser para o homem como a ginecologista ou o ginecologista é para a mulher, né, doutor? Exatamente. Deveriam realmente frequentar com mais assiduidade, até desde a adolescência, né? Exatamente. Da juventude ali. Hoje a gente é muito questionado, não só pelos pacientes, mas por outros profissionais, qual é a idade certa para procurar um urologista. A gente fala o seguinte, que depois que você tem alta do pediatra, geralmente acontece entre 15 e 18 anos, geralmente é quando é iniciada a vida sexual, o ideal é que o urologista já seja consultado nessa faixa etária. E lógico, depois todo esse período, né, que a gente chama de adolescência, a parte mais jovem, né, do homem, e aí na sequência, depois dos 40 anos, aí realmente eu vou ter que tratar de algumas doenças que acometem esses pacientes. Aí entra a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. Falando sobre a idade, com quantos anos, de fato, o homem precisa fazer o exame para detectar se há ou não câncer de próstata? Isso aí hoje é bem determinado pela Sociedade Brasileira de Urologia, é o órgão que hoje ele define, né, quais são as regras que a gente segue dentro da urologia. Se eu tenho fatores de risco como obesidade, eu sou da raça negra, eu tenho histórico familiar de câncer de próstata, o ideal é começar aos 45 anos. Agora, se eu não tenho nenhum dos fatores de risco, eu posso, com segurança, segundo dados estatísticos, começar aos 50 anos. Então, isso aí é uma pergunta também que me faz, doutor, mas eu queria começar aos 40. Tem algum problema? Na verdade, não. A gente até encoraja, por quê? Pra você ter uma ideia, esse dado é um dado interessante. Esse ano, aqui na clínica, nós já demos, né, 3 diagnósticos de homens
com menos de 45 anos, já com câncer de próstata. Então significa que começar aos 45, tudo bem, é um dado estatístico, que realmente tem peso hoje dentro da urologia. Mas se eu quiser começar aos 40 anos, opinião pessoal, tá? Eu encorajo. Doutor, e há uma questão envolvendo essa questão do exame do câncer de próstata e tudo. Ainda há aquela resistência do homem, porque alguns homens falam o seguinte: não, mas tem 2 exames, Isso. que é o PSA, né, que é o exame de sangue e tudo, e aí tem o exame do toque. Eu vou optar só pelo primeiro, só por um. Tem como, ou é necessário, faz-se necessário os 2 exames? Eu queria que o senhor explicasse sobre eles também. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte: quando ele vem no consultório comigo, eu pego essa maquete, e nessa maquete aqui eu explico como é feito o toque. Você tem uma ideia? Isso aqui é uma próstata normal. Então, quando eu deslizo o meu dedo por ela e faço toda a palpação da superfície da próstata, eu tento identificar nódulos, que até que prova em contrário são suspeitos, né, de ser um câncer de próstata. Pronto, essa próstata aqui está normal, que é, felizmente, a grande maioria. Porém, quando eu faço o toque nessa outra próstata, eu vejo que mergulhado nela eu tenho um pequeno nódulo, que é o nódulo ideal para ser diagnosticado, porque é uma doença inicial, não está comprometendo os nervos da ereção e a chance de cura supera 95%. Porém, muitas vezes o paciente não vai no urologista, por todas essas questões de tabu que ainda existem. E aí muitas vezes eu já venho para esse outro extremo. É aquela doença que inicialmente era um nódulo pequeno, mas ela avança e compromete a próstata como um todo, pode até sair da próstata, acometer órgãos vizinhos e se tornar uma doença metastática. Então isso aqui é uma coisa muito ruim. Quer dizer, o paciente que inicialmente tinha chance de cura, depois dessa fase, ele já pode não ter mais cura, e aí a gente só controla a doença. Então, nesse estágio aqui, é possível ter 95% de chance de cura. Essa próstata, ela vai aumentando por conta dos nódulos? Porque eu estou vendo que aqui normalzinho está pequenininho, isso, aí vai aumentando. A sua pergunta é muito interessante e é o que a gente observa no consultório. Existem 2 doenças, quer dizer, 2 formas com que a próstata cresça. Uma é benigna, que é isso aqui, chamado hiperplasia prostática benigna. A gente vai ver num videozinho que vai estar do lado, e na verdade é uma imagem, a gente vai ver que quando eu tenho a hiperplasia prostática benigna, eu tenho sintomas precoces. Por quê? Porque ela cresce no centro da próstata e faz com que a urina diminua o seu fluxo. Então o paciente fica incomodado e aí ele vai no urologista. Nesse estágio aqui, os primeiros sintomas. Já no câncer de próstata, como a gente está vendo aqui, ó, o câncer ele cresce para fora. Então ele não obstrui o canal. Então, como ele não obstrui o canal, o que acontece? Ele não tem sintomas. E muitas vezes, pelo fato de não ter sintomas, ele adia a ida no urologista. E isso aí é muito ruim. Por quê? Como eu falei para você, como a doença evolui, ela pode se tornar difícil ou incurável. E isso é muito ruim. Bom, nós já falamos sobre o prognóstico, como é feito o diagnóstico para detectar se há ou não o câncer de próstata. Doutor, uma vez detectado, o senhor fez o exame de toque, tudo, detectou que há ali alguma alteração, né? uma possibilidade. O que é feito em seguida? Como a gente falou antes, geralmente a gente faz o toque, faz a dosagem no sangue do PSA, que altera, né, quando tem um crescimento prostático. E hoje, de forma mais moderna, a gente, antes de mandar para a biópsia, que a gente também vai ter um vídeo ilustrativo mostrando o que é, geralmente são retirados fragmentos, né, da próstata que vão para exame. Esse indivíduo, geralmente, ele faz uma ressonância magnética. Qual é o objetivo hoje da ressonância magnética da próstata? É localizar exatamente aonde é a área suspeita, para quando a biópsia for feita, ela vá direcionada para aquela região. Então ela vai aumentar muito a chance de realmente eu dar o diagnóstico pela biópsia. E o que acontecia antes disso? Muitas vezes eu não tinha ideia de onde era essa lesão, tirava vários fragmentos da próstata,
mas não acontecia de pegar exatamente aquele fragmento suspeito. E muitas vezes o paciente tinha que repetir a biópsia, que é um exame, hoje, apesar de ser feito sob anestesia, ter todo um preparo, ainda é um exame invasivo. Doutor, e o tratamento, como é que ele é feito? Quando é que o senhor, o profissional urologista, indica operação e quando é que ele indica não vamos fazer um outro tipo de tratamento? Porque o tratamento hoje, como o doutor já falou, e a gente faz questão de ressaltar para que as pessoas realmente procurem, visitem o urologista, quando é descoberto no início, tem 95% de chance de cura, então é um número muito alto. Expressivo. E como é que funciona o tratamento? Não, o tratamento. Eu vou fazer radioterapia, quimioterapia, ou exatamente. Uma operação, uma cirurgia. Quando o paciente ele chega comigo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o estadiamento tumoral. O que significa isso? É verificar se o nódulo ele está só na próstata ou se, infelizmente, ele já deu raiz para algum outro órgão, que se chama metástase. Uhum. E os principais sítios de metástase são os linfonodos, são gânglios internos da bacia ou o osso. Então, existem exames que vão detectar se existe ou não essa possibilidade. Pronto. Descartada a possibilidade de metástase, aí eu vou verificar com o paciente qual a escolha dele, porque ele participa ativamente, tá? Existem hoje duas formas bem conhecidas de tratar um câncer de próstata localizado, que é aquele que está totalmente na próstata. Ou eu faço a opção por cirurgia ou radioterapia. E a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, ela é utilizada em estágios avançados, onde a doença já se encontra metastática. Então, no início, não é cirurgia ou radioterapia. Muito bom. E o que assim, a gente leva em consideração para o paciente? Um exemplo simples. Se eu tenho um paciente jovem, com função erétil preservada, ele está muito bem fisicamente. Geralmente, esses pacientes eles caminham para a cirurgia. Por quê? As taxas de cura elas são um pouco melhores do que a radioterapia. Outra questão que a gente sempre destaca é hoje existem técnicas e a cirurgia robótica hoje ela veio para colaborar em relação a isso. Antigamente o paciente quando ia falar em cirurgia de próstata para ele ficava muito preocupado com a potência sexual e a continência urinária. Hoje, com o advento da robótica, que é em 3 dimensões, uma precisão extrema dos braços robóticos, e a gente aumenta a imagem até 40 vezes, então a chance de retirar a próstata com o tumor e preservar os 2 nervos da ereção e o músculo que controla a continência urinária melhorou muito. Então você cura o paciente e deixa ele praticamente sem sequela. Sem contar que as incisões são muito pequenas, então o paciente tem uma recuperação mais rápida. Então hoje, nos Estados Unidos, isso é um dado americano, só para você ter uma ideia, mais de 85% dos homens com câncer de próstata localizado, eles fazem opção por cirurgia robótica. Então isso aí é uma tendência e uma realidade nos Estados Unidos e no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Aqui no consultório privado, quando o paciente nos procura, a gente fala das formas de tratamento, etc. E ele já vem assim, doutor, mas eu já ouvi falar que a robótica é um excelente tratamento. Já sabe, né? Já sabe, então ele já vem com essa informação. E existe hoje uma possibilidade muito grande dessa tecnologia chegar no Amazonas. E eu que coordeno todo esse projeto, eu não tenho dúvida que brevemente nós vamos ter o robô aqui no estado. Doutor, a doença atinge 1 a cada 6 homens. Exatamente. O fator hereditário a gente sabe que pesa muito, se você já tem um histórico aí na família de alguém que já teve câncer de próstata. Agora sim, se não há uma causa definida, como é que eu vou fazer para prevenir essa doença? Isso aí que você falou é uma coisa que a gente bate muito. Realmente não existe nenhuma medicação mágica que eu tome e vai falar, não, agora você está totalmente blindado para ter um câncer de próstata. Isso não existe. Porém, existem coisas que a gente pode fazer sim, tá? Por exemplo, o obeso, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Então, para aquele paciente que já está fora da medida, então vai praticar uma atividade física, vai fazer uma boa dieta,
Porque a gente sabe que dietas ricas em gorduras, ricas em açúcar, ricas em gorduras insaturadas, ele vai ter mais probabilidade também de ter câncer de próstata. Hoje a gente recomenda sempre diminuir a ingesta de carnes vermelhas, ter uma dieta mais integral, mais rica em fibra, evitar o tabagismo. Para você ter uma ideia, hoje quem fuma tem de 2 a 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Outra coisa interessante que a gente sempre recomenda existe uma vitamina hoje que está relacionada à menor incidência de câncer de próstata, que é a vitamina D, a vitamina do sol. Então a gente sempre dosa durante os preventivos também a vitamina D, porque o ideal é que ela esteja no mínimo em 30, o ideal 50. Então é bem frequente homens chegarem aqui na clínica, ou mesmo no sistema público, né, com a vitamina lá embaixo, a vitamina D. Quer dizer, esse homem já perde um fator de proteção contra o câncer de próstata, e isso aí a gente sempre corrige e sempre recomenda estar suplementando. E como aqui a gente está falando sobre a saúde dos homens especificamente, a gente ressalta também a importância do homem, além de visitar o seu urologista, ter muito cuidado também com a questão do sol, de fato, porque a maior prevalência hoje no Brasil, não sei se no mundo, doutor, mas é o câncer de pele, né? Exatamente. Isso aí tem uma mudança demográfica, mas, por exemplo, vou te dar uma realidade nossa aqui no estado. Um dos maiores incidentes de câncer de pele do Brasil. Não é lógico, pelo sol extremamente agressivo que nós temos aqui, né? Então tem que tomar cuidado também. Falando em homem que precisa visitar o urologista, eu sei que o urologista também, as mulheres podem e fazer as suas consultas, né? Exatamente. Qual a importância da mulher ir ao urologista também, doutor? Pegando um gancho aqui dessa questão do Novembro Azul, é só falar que hoje os homens que procuram o atendimento urológico, 2/3 vêm motivados pelas mulheres, né? Então elas são grandes parceiras para as consultas preventivas do homem, especificamente nesse mês de novembro. Então são grandes aliados, eu sempre destaco esse importante papel. E o que eu posso geralmente ajudar o público feminino? Geralmente elas são atendidas na clínica portando infecções urinárias de repetição, isso aí geralmente algum outro colega encaminha para a gente. Incontinência urinária é bem frequente, principalmente nas mulheres que têm partos normais ou fizeram esterectomia, que é retirada do útero, e problemas de cálculo. Então muitas vezes isso aí existe, tá? O urologista é só para atender homem. Não, o urologista também atende mulheres, e essas 3 causas, incontinência urinária, infecção urinária e o cálculo, são as principais formas dela procurar o urologista. Muito bem. Então, doutor, só para deixar ainda mais claro, a partir de quantos anos o homem deve fazer o exame? É exame de toque que chama mesmo? É o exame digital da próstata. Exame digital da próstata. A partir de quantos anos? Se eu tenho fatores de risco, que nós já enumeramos, né? Raça negra, histórico familiar de câncer de próstata e obesidade, o ideal é começar aos 45. Se eu não tenho fatores de risco, aos 50 anos. E lembrar aquilo que nós comentamos bastante aqui. Não adianta fazer só a dosagem no sangue do PSA ou só o toque. Não, o ideal é fazer os dois, porque a probabilidade de dar o diagnóstico, ela sobe próximo a 95%. Doutor, nesses momentos finais, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso vídeo. Eu vou direcionar, né, na verdade é um convite, tá? Para você, homem, que muitas vezes, por falta de tempo, ou mesmo por alguns compromissos destinados à família ou aos amigos, durante todo o ano, a gente muitas vezes procura desculpas para não cuidar da nossa saúde. Então, o mês de novembro, que é o Novembro Azul, foi destinado para nós homens. Então, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa família, vamos divertir com os amigos, mas vamos cuidar da saúde. Hoje, eu, como urologista, como médico, muitas vezes tenho que dar notícias ruins para aquele homem que adiou demais a busca pela sua saúde. Então fica o convite, se organize, nós temos o ano todo, geralmente o ano é um ano muito cheio de compromissos, mas nunca esqueça da sua saúde. Então essa é a mensagem que eu deixo para quem está nos assistindo e
como uma motivação para procurar o seu urologista. Muito obrigada. Nada. Doutor, obrigada a vocês também e até o próximo vídeo.